Olá pessoal, meu nome é Rafael Buzon, eu sou consultor ágil de projetos e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre uma ferramenta que eu desenvolvi para estudar o ambiente, né, para você ter uma leitura sobre os seus times, o seu contexto e poder tomar ações a partir disso. Eu chamei ela de Agile Coach Tool, né, dentro do universo ágil, que é a minha praia, que é onde eu mais tenho afinidade. Eu criei esse tipo de diagnóstico onde você, não só como um agile coach, mas como qualquer pessoa que se preocupe com melhorias de processo, você pode ser um gerente, um diretor, um líder técnico, um coordenador de projetos, um coordenador de equipes, enfim, alguém que se preocupe com o seu ambiente, com as pessoas, com a forma como elas trabalham e gostaria de propor experimentos para ver se as melhorias acontecem ou não. Né? Ela é muito inspirada dentro da agilidade, mas ela pode ser uma ferramenta utilizada por qualquer pessoa que esteja com essa intenção. O Agile Coach Tool, ele tem muito essa questão de lidar um pouco com a complexidade do ambiente. Quando a gente fala de agilidade, a gente está falando de uma filosofia de trabalho muito mais adequada para tipos de natureza complexa, ou que a natureza do trabalho muda com certa frequência de um complicado para um complexo, né? Deixa eu explicar um pouco isso melhor para você entender como que essa ferramenta se insere dentro do seu contexto de trabalho. Você tem, só para quem não conhece, a agilidade ela vem fazer frente a um conjunto de práticas da gestão tradicional, né, onde você tem lá muito da natureza ser mais preditiva do trabalho, onde eu faço A, resulta em B, e eu consigo prever isso de antemão. E agilidade você tem um outro conjunto de valores que tentam fazer frente e endereçar melhor os trabalhos de natureza criativa, certo? Então você vai ter dentro da gestão tradicional, que a gente chamou, muito mais ferramentas e conceitos aplicados a um tipo de trabalho um pouco mais simples e complicado, e agilidade tentando lidar, além do simples e do complicado, também com o complexo. Para te explicar melhor um pouco da relação entre esses caras, entre esses domínios, né, a gente tem o framework Cynefin. Ele foi desenvolvido pelo Dave Snowden e ele tenta categorizar as coisas, ele tenta expressar de uma forma a representar onde o seu projeto está inserido em determinados momentos, né? Porque ele varia com o tempo e varia conforme a situação. Você tem aqui o quadrante do simples, né, no seu canto direito inferior, que trata de problemas ou de situações onde as coisas são muito óbvias de antemão. Você consegue prever, né? As coisas são simples. Se eu faço A, retorna B. O complicado, que é logo na sequência acima, você tem ainda uma forma de prever as coisas, só que talvez você precise de um especialista ou alguém que entenda do contexto melhor do que uma outra pessoa. Especialistas conseguem prever muito bem aqui dentro. Eu, por exemplo, não sei desenvolver ou criar um relógio, mas se eu trouxer uma pessoa especialista nisso, ela consegue fazer exatamente as engrenagens que o relógio precisa e aquilo vai funcionar. Então, eu consigo executar aquilo de uma forma preditiva, ordenada. Agora, quando a gente vai para o mundo complexo, né, que é o seu canto superior esquerdo, a gente não tem essa condição de antever as soluções ideais. Você precisa provar primeiro o ambiente e a partir da experimentação e de você envolvido com aquilo, você começa a emergir as soluções. Você consegue ter algumas hipóteses de antemão, de acordo com aquilo que faz sentido, mas você só consegue, de fato, aplicar a melhor solução depois de ter experimentado. Você não tem um conjunto de boas práticas que você aplica, mas interagindo com a coisa, você descobre as práticas mais interessantes naquele contexto. E o caótico é quando você não tem relação nenhuma de causa e efeito. Se eu faço isso, eu não sei rastrear se aquilo que eu fiz ou aquele resultado foi oriundo de uma ação que eu tenha feito. Então você está num cenário caótico, e aí tem outros elementos aqui dentro, como o desordenado, que é a desordem, né, onde eu não sei onde eu estou, né, eu não sei categorizar naquele momento se eu estou em complicado, complexo ou simples, né? E você tem um abismo ali entre o simples e o caótico, né, que é aquela curvinha embaixo entre o simples e o caótico.
Eu tenho um exemplo que ilustra um pouco esses quadrantes. Quando eu era criança, eu peguei catapora e eu coçava muito as cataporas, né? E teve uma noite que eu fiquei com uma febre muito forte. Minha mãe ficou muito preocupada e me levou para o médico plantonista, já era de madrugada já. E o médico plantonista falou que eu era só efeitos da catapora, né, que logo eu melhoraria. Eu nem conseguia mexer o pescoço. Me deu um remédio para dor e me mandou embora. No dia seguinte, a febre continuava aumentando, eu já não conseguia nem me mexer direito. Minha mãe, mais preocupada, me levou num outro médico e o médico olhou para mim e falou assim: Olha, eu não sei o que ele tem, mas vamos internar ele imediatamente. Porque eu não sei o que que é, tô lidando com uma coisa diferente, não sei se é catapora, se é só resultados da catapora, vamos investigar. Pediu vários exames, exames até conflitantes entre si, bactéria, vírus, sei lá, protozoário, coisas de ossos, coisas de músculo, enfim, todo tipo de exame ele pediu e constatou que além da infecção que eu tinha, eu também tinha uma infecção bacteriana. Além da viral, que era catapora, eu também tinha uma infecção bacteriana, Staphylococcus, a gente até lembra o nome da bactéria, por causa que foi significativo na época. E me internou com soro de adulto, eu tinha 8 anos, e aí eu fiquei 12 dias internado, mas ele começou a administrar os remédios certos e eu tô aqui para contar a história. Como é que isso tem a ver com o framework Cynefin que eu trouxe aqui para vocês, né? Então, quando a minha mãe me levou para o primeiro médico, ele encarou o meu problema, que era complexo, quase caótico, como simples, né? Só me deu uma receita de dor, toma aqui, vai para casa, tal. Acontece que quando você trata um problema caótico ou um problema complexo como simples, é aquela curvinha ali que você vai tratando um problema como simples até que ele vira caótico e você não tem mais como resgatá-lo, né, de certa forma. O segundo médico já tratou o meu problema da forma mais correta, né? Então, ele não sabia com que ele estava lidando, ele pediu vários exames, jogou eu para o complexo, né? Então, vamos pegar vários tipos de experimento, vamos experimentar o ambiente, vamos ver com o que eu estou lidando primeiro. Depois que ele descobriu que era infecção bacteriana, ele joga tudo para o complicado, onde ele, como especialista médico, consegue dar o melhor diagnóstico para aquele cenário que ele está vendo, infecção viral, infecção bacteriana, deixa eu ver, ele tem 8 anos, pá, pá, pá. Né? Então ele consegue fazer um diagnóstico preciso, me joga para o simples, que é só administrar a medicação frequentemente. E aí, a partir disso, fica observando. Então, isso aqui ilustra um pouco que os seus projetos, geralmente, eles passam por todos esses quadrantes, de alguma forma, durante o ciclo de vida dele. Né? Não só o seu projeto, mas a sua vida, em alguns cenários, ela sempre se encontra em algum desses. E cada quadrante desses exige um tipo de resposta. Alguns você vai com boas práticas, como o simples e o complicado. Para outros, você precisa primeiro experimentar para depois sacar qual que é a melhor técnica e prática para ser utilizada naquele ambiente. Quando você vê isso, então você tem um conjunto de coisas que te mostra que nos seus projetos você está em vários momentos no complicado e em vários momentos no complexo. E para lidar com isso, essa ferramenta que eu estou trazendo para vocês tenta ajudar a ler primeiro o ambiente antes de tomar uma ação, certo? Que é o Agile Coach Tool que eu estou sugerindo. Nesse ponto, o facilitador ele é quase que um cientista, né? Aqui eu trouxe o Agile Coach como cientista, mas seja você qualquer tipo de facilitador ou agente de mudança, você também é um cientista dentro do seu contexto. Aqui no livro Succeeding with Agile, você tem o Mike Cohn falando que esses tipos de agente de mudança, eles primeiro identificam aquilo que está emergindo do ambiente, né, entre os agentes e dependentes, para depois promover esse comportamento positivo. Você, como facilitador, você geralmente tem esses três tipos de preocupação. Estudar os elementos, né, aqui já fazendo a metáfora com o cientista, né, testar as hipóteses e facilitar as transformações para que elas aconteçam da melhor forma possível. Vamos falar um pouquinho sobre cada um desses pontos e eu introduzo a ferramenta do Agile Coach Tool. Então vamos lá. Dentro de estudar os elementos, eu acredito que o agente de mudança ele tenha algumas perspectivas. Uma delas é o indivíduo, a entender como o indivíduo se comporta. Depois, a questão do time, como esse indivíduo dentro de um time, interagindo com outras pessoas, também tem as suas percepções, as suas ansiedades e as suas expectativas. E depois, um nível mais acima, que é a organização, que é o conjunto de times que forma aquela organização. Né? A gente vai falar aqui hoje, dentro dessa ferramenta do Agile Coach Tool, muito da leitura do indivíduo e da equipe, certo?
Em testar hipóteses, é muito da medição daquilo que você faz. Então, para criar um baseline conceitual sobre aquilo que você espera atingir, né, você cria um baseline para que você consiga, quando estiver no estado futuro, comparar com o seu baseline para entender se aquilo que você fez realmente resultou naquilo que você esperava resultar. E, enquanto agente de mudança, você está promovendo a facilitação das transformações, né? Imagina que você está, como cientista, colocando os reagentes de alguma forma, você quer que aquilo seja potencializado para o bem, da melhor forma possível, né? Então você está promovendo essas transformações, seja com ferramentas do tipo mentoria, coaching, uma facilitação, um treinamento, uma capacitação. Você pode escolher aquilo que mais convier na situação adequada. Certo? Vamos falar então sobre o Agile Coach Tool, a ferramenta que eu desenvolvi. Você vai ver que é bem simples, mas ela te dá uma visão muito interessante para poder tomar decisões do que fazer em seguida. Ela acontece dentro de reuniões one-on-one. Então, se você é responsável por um time, ou você é um líder técnico, coordenador, etc., você é convidado nessa ferramenta a se reunir com a pessoa no one-on-one, só você e a outra pessoa, né? Eu tenho algumas sugestões para que aconteça isso. Uma delas é que o feedback não é uma reunião de feedback, então é importante que a gente deixe isso claro. Não é você, como líder ou como criador, dando feedback para a pessoa. Na verdade, é quase que o contrário. Na verdade, você quer ouvir da pessoa a perspectiva dela sobre determinados elementos do projeto. A gente vai chegar lá já. Então, não é uma ferramenta de feedback, mas é uma conversa estruturada, né? Em cima de algumas regras, alguns indicadores, você vai querer ouvir a pessoa e a perspectiva dela em algumas coisas. Eu gosto de manter ela frequente, ocorrendo a cada 2 meses, por exemplo, e já agendar isso para que você não coincida de fazer uma reunião de one-on-one perto de algum problema que tenha acontecido na empresa, e aí a pessoa relaciona que a reunião vai ser para tratar daquele problema, sabe? Já quer falar sobre aquilo que aconteceu. Na verdade, não. Já está marcado, agendado de uma forma recorrente, então não tem esse perigo. E ela acontece para qualquer tipo de senioridade, qualquer pessoa dentro da equipe deveria ser ouvida e participar dessa ferramenta. E diferente de uma retrospectiva, né, para quem é do mundo ágil e já conhece a retrospectiva, ela não é um evento em grupo, é só você e a outra pessoa. Ok? Então essa aqui é a cara do consolidado da ferramenta. Então, basicamente é uma planilha onde você vai ter ali um conjunto de indicadores, como você pode observar, que são os domínios avaliados. Você vai ter planejamento, execução, qualidade. Esses aqui são os itens e os domínios que eu acredito que você possa investigar, mas você pode trazer outros elementos que você julgue necessário no seu contexto, certo? Pode ter quantos você quiser, não sugiro ter muitos, para que não seja algo muito específico, né? A ideia é que exista um pouco de ambiguidade, ou exista um pouco de margem para ser discutido várias coisas dentro. Você não pode avaliar uma coisa assim, como que você acha que foi aquela situação específica XYZ no dia tal, às 3 horas. Não. É um indicador que você vai avaliar. Por exemplo, planejamento. Como está o planejamento do nosso time na sua perspectiva? Essa é a conversa que você vai ter com a pessoa. O que você está vendo aqui é o compilado, é o resultado final de uma série de entrevistas com todos os membros do time. Então, o que ela vai te dar? A média das notas de todo mundo. Aqui eu estou separando por meses, tá vendo? Né? Maio, junho, agosto, setembro. E você tem as notas que estão representadas pelas médias do time e o desvio padrão, que vai me mostrar se as pessoas estão dando notas muito diferentes para a mesma coisa. Então você vai ver que é comum, nas primeiras vezes que você aplicar isso, que uma pessoa dê 1 ou 2 para planejamento, que é uma nota muito baixa, e uma outra dê 4 ou 5, que é uma nota muito alta. Uma pessoa do mesmo time dando notas discrepantes para a mesma coisa. E você vai querer saber por que isso acontece também, que já é um gancho de você atuar como agente de mudança. E aqui as notas elas são distribuídas de 0 a 5, onde 0 é muito ruim e 5 é muito bom. E essa é o compilado que você tem, ok? E essa aqui
é a visão da entrevista, de um entrevistado. Então aqui eu estou entrevistando o João sobre os mesmos domínios, né, os mesmos indicadores, e aí eu mantenho ali as colunas representando os bimestres que eu estou avaliando. Então, a dinâmica é mais ou menos assim, você está na sala com o João, e aí você dá um pequeno contexto, olha João, estamos aqui para conversar sobre o projeto de uma forma geral, e eu queria saber na sua opinião, na sua perspectiva, como que está alguns indicadores. Então, planejamento, imagina tudo aquilo que a gente faz antes de começar a executar alguma coisa. Dá um pequeno briefing sobre cada coisa, a ideia é que não exista uma convenção do time inteiro sobre o que é planejamento, ou sobre o que é execução, etc., mas é aquilo que aquela pessoa entende como planejamento, porque é muito do indivíduo, né? O que você está mais interessado é nos ganchos que isso vai gerar, do que de fato entender se ela entendeu o que é planejamento ou não, certo? Então, aí o João vai dar de uma nota de 0, 1 a 5, por exemplo, e aí se for uma nota muito baixa, você pode querer saber por quê, a pessoa justifica, você anota, você é imparcial, você não vai julgar a opinião da pessoa. Se for uma nota muito alta, também você pode entender, querer saber por quê, que isso pode te gerar alguns insights para aplicar não só nesse mesmo time, como em outros times que você é facilitador. Muito bem, as notas individuais, elas não são divulgadas para ninguém, então isso é legal você deixar claro com a pessoa, só as médias e o desvio padrão que você vai depois compartilhar com outras pessoas ou com o resto do time, para que o time também acompanhe na média se as coisas estão melhorando ou não, ok? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho melhor a perspectiva desse consolidado. Então aqui você vê o consolidado novamente de maio e de junho, né? E o que a gente busca ver é identificar esses pontos aqui. Então aqui você vê um 3, que já começa a ser uma nota um pouco menor, né? E já está na zona de ser alguma percepção ruim. E você vê um desvio padrão alto. Em interessados e stakeholders, por exemplo, você vê um desvio padrão alto. Ele não tem a média menor, mas ele tem um desvio padrão alto. Você vai estar procurando esses dois tipos de comportamento. Então você, como agente de mudança, você pode estar querendo trabalhar na média mais baixa ou no desvio padrão mais alto, para poder entender como equalizar isso na perspectiva das pessoas do time, ok? E o que a gente quer ver com o passar do tempo é isso daqui acontecer. As médias aumentando e o desvio padrão diminuindo, significando que as pessoas estão entendendo que aquele ponto avaliado está realmente melhorando na opinião delas. A perspectiva do indivíduo, a gente falou sobre a perspectiva geral, né, consolidada, compilada, como isso te ajuda a ler o ambiente. Agora, olhando no one-on-one mesmo, na reunião da entrevista, como que você pode tirar proveito disso, além das notas, das médias e do desvio padrão que o resultado da reunião vai te proporcionar, certo? Então você pode aplicar aqui várias ferramentas. Então, de novo, não é uma reunião de feedback, mas é uma reunião onde você pode, né, num cenário seguro, confiável, de alguma forma entre você e a outra pessoa, criar um ambiente onde você consiga aplicar algumas coisas além de somente ouvir e coletar as notas. Então, por exemplo, aqui nós temos o André e um exemplo de como você poderia aplicar alguma técnica de coaching nesse cenário, né? O André deu 3 para planejamento, e aí, investigando por que ele deu 3 em planejamento, você começou a descobrir que não era um 4, não era um 5, né? Ele não deu uma nota melhor, porque ele acha que o PO, aqui no caso o analista de negócios, né, uma pessoa que está mais ligada ao desenvolvimento de requisitos, de certa forma, essa pessoa poderia escrever melhor os requisitos, poderia ser mais clara, né? E aí você, sabendo do contexto e já querendo aplicar os seus conhecimentos de coaching, poderia eventualmente começar a explorar com o André como que ele poderia auxiliar essa pessoa a escrever um requisito melhor. Então você poderia começar a explorar, por exemplo, como que isso te afeta. Ele vai falar, isso me afeta porque eu fico sem saber como fazer exatamente aquilo que eu preciso fazer e tal. E aí você pode começar a investigar, você acha que você consegue ajudar de alguma forma essa pessoa a escrever melhor, talvez trazendo a sua perspectiva, talvez participando melhor da reunião de preparação desse tipo de coisa, né? Então você começa a dar alguns insights para poder potencializar que o André também faça parte da mudança, parte da melhoria,
e já melhore a sua própria perspectiva sobre aquele tema. Uma outra ferramenta, você pode usar formações pequenas, pequenos treinamentos, pequenos esclarecimentos. Nesse caso aqui, o Juca, ele deu 2 para comunicação, porque ele se viu, de repente, num ambiente onde todo mundo estava falando alguns termos novos e ele não conhecia os termos. Então a gente começou a estudar, trouxe alguns termos, ele começou a se sentir perdido porque ele não estava acompanhando a mesma sessão de estudos, eventualmente, ou esse universo de estudos paralelo, e ele se sentiu um pouco confuso com tudo que estava acontecendo. Aqui no caso eu usei o exemplo do lead time, que é um termo dentro da gestão do fluxo que a gente estava começando a usar e que o Juca não conhecia. E aí ele se sentiu confortável em explicar isso durante a reunião de one-on-one, tudo isso engatilhado, né, disparado por causa do 2 que ele deu para comunicação. E aí eu tive a oportunidade de esclarecer para ele, você gostaria de saber o que é lead time? E ali em 3, 4 minutos deu para explicar o que significava aquele termo. Você aproveitou uma oportunidade dessa para poder formar a pessoa num termo novo. Feedback. Então, feedback é uma outra ferramenta que você pode usar. De novo, não é uma ferramenta de feedback o ACT, não é toda ela de feedback, mas você pode eventualmente querer dar um feedback para uma pessoa em determinado contexto, se você achar que cabe, que é seguro, que faz sentido e que você tem essa abertura com outra pessoa para poder fazê-lo. Então aqui você vê, por exemplo, o Pedrinho dando uma nota 2 para stakeholders interessados. Isso foi um gancho interessante que eu, naquele contexto, consegui passar um feedback para o Pedrinho, nosso ator fictício aqui, né, sobre um evento que aconteceu, porque ele deu 2 para stakeholders interessados, criticando o pessoal de banco de dados pela lentidão da entrega que geralmente havia depois que ele pedia alguma coisa para esse pessoal, né, para esse grupo, para esse time de banco de dados. Então imagina um contexto onde você tem um time de desenvolvimento pedindo coisas para um outro time de banco de dados, por exemplo, e essa relação estava um pouco desgastada, as coisas que o time pedia não era atendida no tempo que o time precisava, e isso foi se desgastando a ponto do Pedrinho mandar alguns e-mails para o pessoal de banco de dados criticando o trabalho deles, né? E foi por isso que o 2 aconteceu, e foi a oportunidade que eu encontrei de dar um feedback, porque eu achei que faria sentido, e eu achei que existia abertura com o Pedrinho para poder fazer, né? Então aqui você pode usar uma técnica chamada feedback wrap, onde você faz um feedback diferente daquele sanduíche, sabe? Onde você elogia a pessoa, faz a crítica e depois termina elogiando de novo. É a questão do sanduíche, né? Dizem que isso já não funciona muito bem, mas existe uma proposta do Jürgen Apelo, que é o feedback wrap, que segue esses 5 passos aqui. Então, como seria esse feedback para o Pedrinho daquilo que eu vi da interação dele com o pessoal de banco de dados, né? Então você descreve o contexto. Então eu estava saindo de casa, Pedrinho, e eu vi no meu celular o e-mail que você mandou para o pessoal do banco de dados. Então você contextualizou quando que você tomou ciência da questão que você quer abordar. Aí você lista as observações. Olha, eu percebi que o tom que você usou no e-mail, as palavras que você usou, eu não usaria e parece que foram bem pesadas, né? Você já expressa suas emoções dizendo que não eram as palavras que você usaria. Eu, se fosse o pessoal de banco de dados, lendo o seu e-mail, não gostaria e, sei lá, criaria uma antipatia com você de alguma forma. E aí você termina falando da importância que aquilo tem e com uma sugestão. Então, você falaria para o Pedrinho que é muito importante que ele entenda que, de repente, toda empresa está num momento de pressão, o pessoal de banco de dados está atolado com um monte de coisa para poder fazer, e que, eventualmente, não é culpa deles não estar atendendo, e essa relação é importante que a gente mantenha, porque a gente sempre vai depender deles. E que tal, Pedrinho, se eu for com você lá, a gente vai pessoalmente entender a temperatura das coisas e ver se a gente ganha deles uma data um pouco melhor, criando uma empatia com eles. Então esse tipo de feedback é um feedback wrap, né? Você vai se desenvolvendo, mostrando e pautando as suas observações tudo em fatos, é aquilo que você sentiu, e termina com uma sugestão. Tende a ser bem receptivo, bem você cria essa conexão junto com o Pedrinho para ele entender aquilo que você está querendo passar para ele, né? E até convida ele a refletir junto com você a forma como foi visto, certo? Então essa é uma forma de você usar o feedback wrap.
o feedback de uma forma bem incisiva, bem peculiar dentro da reunião de one-on-one, quando você achar que vale a pena. Uma outra ferramenta que você pode usar dentro das reuniões de one-on-one é a mentoria. A mentoria é algo que você vai fazer mais para poder indicar para a pessoa que existe uma forma de se fazer e que eu consigo te ajudar explicando como fazer. Então aqui o João deu 3 para propósito e visão de produto. João, que é um dos principais responsáveis por manter o propósito e a visão de produto em alta, né? Ele, quase fazendo uma autocrítica, deu 3, falando que poderia ser maior, né? Mas que ele carecia de alguns skills que ele acha que ele ainda não tem segurança para poder aplicar. Então você, como facilitador, poderia, conhecendo os skills que faltam para o João, ajudá-lo a desenvolver esse tipo de coisa, até se propondo a fazer, e ele observar, e depois vocês trocam e você orienta esse tipo de coisa. Também é uma oportunidade de você sugerir isso para os seus entrevistados, para as pessoas que estão fazendo one-on-one com você. O próximo é a Insights. Então, não é uma ferramenta em si, mas são coisas que você pode levar para você, como facilitador, para aproveitar em outros times. Então, alguém deu 4, no caso aqui o João também, 4 para execução e qualidade, e você ouviu do João que isso foi porque eles começaram a utilizar pair programming, uma nova técnica para desenvolver produtos, né? Que as coisas saem muito melhores, mais revisadas, com qualidade. E aí você falou assim, poxa, isso pode ser aproveitado em outros times, e você, como uma pessoa que está em vários lugares, vários times, pode levar esse tipo de insight para outros lugares também. Muito bem, então, com tudo isso que a gente viu, com todas essas aplicações sobre a perspectiva do indivíduo, a análise que você faz disso enquanto time, a leitura que você tira, tudo isso te dá várias oportunidades de atuação, certo? Então, com o indivíduo, os benefícios estão dentro da reunião de one-on-one, e depois de um tempo, na medida que você vai criando planos de ações individuais, eventualmente, caso exista uma pessoa que falou alguma coisa muito específica que você queira acompanhar aquilo, né? A ideia é que a cada 2 meses que você aplica o one-on-one, você consiga perceber que, pela perspectiva da pessoa, existiu algum tipo de melhoria. Então você quer conduzir isso de uma forma legal. Você pode ouvir feedbacks a seu respeito, como um agente facilitador, sobre como você pode promover as coisas de uma forma melhor também, né? E todos esses mecanismos de interação, onde você também pode promover um tipo de benefício durante a reunião individual. Em termos de equipe, você vai ter o benefício agregado e acumulado do benefício individual. A relação entre as pessoas pode melhorar, à medida que as coisas vão ficando mais claras, todo mundo vai entendendo as coisas de uma maneira única, e as ações que você já começa a promover como time, isso começa a criar um organismo que aprende sozinho, né? O time se torna uma unidade orgânica que tem as suas características, a sua personalidade, muitas vezes, e esse time vai crescendo. Então, quando você começa a ver as médias aumentando e o desvio padrão diminuindo, você começa a ver que o time como um todo teve os seus benefícios. E enquanto você, como um Agile Coach, Scrum Master, líder técnico, enfim, aquele papel de agente de mudança que você tem no seu contexto, é muito legal você aplicar o one-on-one e essa ferramenta do ACT. Se você está começando num time novo, né, então você vai ter a leitura do ambiente muito melhor, você vai sentir a temperatura de como estão as coisas pela perspectiva das pessoas envolvidas com aquilo, vai poder ter as suas próprias perspectivas, né, e opiniões a respeito do que está acontecendo, dado que várias pessoas podem falar coisas até divergentes, então você vai ter um cenário seu que vai te ajudar a definir ações que você vai precisar atuar no contexto para poder minimizá-las ou até potencializar as coisas boas também. Meu nome é Rafael Buzon, então, obrigado por ter participado aqui com a gente. Me coloco à disposição se você quiser conhecer um pouco mais sobre a ferramenta, onde já foi aplicado, quais outras situações e eventuais cenários e casos de sucesso e de fracasso que a gente tenha. Meus contatos estão aí na tela. Fico à disposição de vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau.